Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Eu agradeço a gentileza da sua visita aqui, muito importante para nós, porque nós estamos discutindo exatamente há mais de 20 anos a reforma tributária. Excelente, Marcos. Olha, muito obrigado, doutor. Muito agradecido pela sua introdução, muito honrado aqui com a presença de todos e da sua senhoria também, que de fato estamos irmanados, independente de partido, de país, de qualquer coisa, estamos irmanados aí no sentimento de que temos um problema tributário e temos que resolver de uma maneira pragmática, de bom senso e dentro da realidade política do Brasil. Eu tenho uma pequena apresentação aqui, que eu posso correr com ela. Bom, essa é uma proposta de alinhamento tributário, né? Nós temos um sistema político descentralizado, né? Federativo. Nós não somos um Estado unitário. Nós temos várias entidades federativas, como estados e municípios, e temos a União. Então, são três entes aí, majoritariamente federativos que compõem aí a nossa composição política. O que essa proposta faz? Ela simplifica todos os impostos em três categorias: imposto de renda, imposto de propriedade e imposto de consumo. O que ela dá? Ela dá autonomia dos entes federativos, né? Ela aproveita também a competência de cobrança. Quem é o melhor para cobrar imposto de renda? Federação. Quem é o melhor para cobrar imposto de consumo? Os estados. Quem é o melhor para cobrar imposto de propriedade? Os municípios. Ele acaba com os fundos de participação municipal e estadual. Ou seja, o sistema tributário, quando criou os fundos de participação estadual e municipal, criou isso em função de um erro. O erro qual que é? A centralização absurda dos impostos. Então ele repassa de volta para os estados e municípios através desses fundos. Uma vez que os estados e os municípios têm capacidade tributária individual, você não precisa mais dos fundos de participação estadual e municipal. Grande problema de corrupção, desvio e distorção que existe nesses fundos. Acaba com o efeito cascata de imposto sobre consumo. Então todo o setor produtivo, ou seja, o B2B, fica completamente desonerado, desde a criação da matéria-prima até chegar no ponto final. A única coisa que é tributado na ponta, no destino, é a venda ao consumidor. E aí depende também do Estado ou do município se quiser cobrar o imposto de consumo, porque vai ter outros impostos que ele pode cobrar e desonerar os impostos de consumo. É isso que é um grande problema do sistema atual. Os estados não conseguem tributar de outras maneiras e dependem exclusivamente do imposto sobre consumo, que é altamente regressivo. Temos também, aí já mencionei os 6 pontos, podemos ir adiante. Aqui, como é que vai ser definido as alíquotas? Bom, é muito simples aqui, é uma regra de 3. Nós temos todos os impostos atuais, temos um orçamento da União, nos estados ou município, cada ente federativo, União, Estado, Município, tem um orçamento a ser cumprido, tem toda essa sopa de letras que hoje compõe a estrutura tributária de cada um desses entes federativos. Quando houver uma simplificação, como é que vai ser a arrecadação? O valor nominal continua o mesmo. A arrecadação da União, obrigatoriamente, tem que estar lá no 1,7 trilhão. Como é que ele vai ser tributado e quais vai ser as alíquotas? É uma regra de 3. Em vez de você ficar mexendo nas alíquotas específicas ali de cada um desses tributos, agora você faz uma regra de 3 e define, olha, vou espalhar aqui conforme para propriedade vou tributar tanto, para consumo vou tributar tanto, renda, etc. Então você consegue dissipar melhor os impactos tributários das suas necessidades orçamentárias em cada um dos entes federativos. Podemos ir para a próxima. Bom, quem tributa o quê? Aqui é só um comparativo Brasil e Estados Unidos, né? A União pode tributar tudo, tributa folha, consumo, propriedade e renda. Os estados majoritariamente consumo, municípios majoritariamente propriedade. Nos Estados Unidos, como é que é? A União tributa majoritariamente a renda e os estados e municípios podem tributar tudo. Então é bem diferente o modelo, né? E isso dá uma agilidade muito grande no sistema norte-americano. Podemos ir adiante. Só um comparativo, existe imposto de renda por estado nos Estados Unidos. As alíquotas variam aí, né? Uma média de
6%, né? Mas tem um máximo, tem um mínimo de 0%, tem alguns estados que não tem nenhum imposto de renda, tem outros estados, como Califórnia, que tributa até 13% do imposto de renda. Imposto de renda estadual, então, além da alíquota federal. Podemos ir no próximo. Mas é o imposto de consumo, o imposto de consumo por estado também varia muito, até como no Brasil, né? Mas ali chega ao mínimo de 0%, em alguns estados tem 0% de imposto sobre consumo, e chega ali ao caso de novo, acho que é Califórnia, um dos mais altos, Nova York talvez, mas na faixa de 9%. Mais o terceiro, isso. O outro também que é questão de propriedade, imposto sobre propriedade. Então cada estado tem ali o seu imposto de propriedade diferenciado. Por que isso é importante? Por que é bom você ter essa distinção? Vamos olhar o perfil da Flórida, que tradicionalmente tem sido um perfil de aposentados. Aposentado, a renda não sobe, ela é sempre a mesma até o final de receber sua aposentadoria. Então, o imposto de renda ele é relativamente baixo, porque não há renda. Da onde vem o insumo ali para compor o orçamento do Estado? Vem da propriedade, o imposto sobre propriedade. Agora, tem um imposto sobre consumo muito reduzido. Então é assim que você faz uma equação dependendo da variedade de como é que é composto a sociedade em cada estado. Então, alguns estados são produtores, têm uma renda muito alta. Aqui só para mostrar um pouquinho a distribuição de como é que é nos Estados Unidos de todos esses impostos, né? Então é só para mostrar que não é uniforme. Cada estado define qual é a sua fórmula mágica, dependendo das empresas que ali estão. Lembrando, nem todos os estados são industriais, nem todos os estados são agrícolas, nem todos os estados são mineradores, nem todos os estados são portuários ou dependem da pesca. Enfim, tem toda sorte de dinâmica econômica. Então eles tributam conforme essa dinâmica e a realidade socioeconômica dos lugares. Podemos ir na próxima. Também uma outra comparação aqui com relação a dividendos. Imposto sobre dividendo é estadual, é delegado aos estados. Então, também é uma capacitação dos estados, não é um uniforme da União. Podemos ir no próximo. Bom, o que ele faz? Qual é o ponto central aqui do sistema, da proposta? Ele envolve todos os tributos. Qual é o problema das propostas que nós temos visto até agora? Envolvem somente alguns tributos. E alguns tributos de consumo e tributos federais. E é uma consolidação ali de impostos estaduais e municipais, o que eu julgo que seja ruim para o sistema brasileiro. Também tem liberdade tributária dos entes federativos. Não é o caso das propostas anteriores. Propostas anteriores eram extremamente centralizadoras. Eles tiravam a autonomia tributária dos entes federativos. E é exatamente isso, é um entrave político. O próprio presidente falou com muita sabedoria, o presidente Jair Bolsonaro falou com muita sabedoria. Todas as propostas de reforma tributária morrem nas comissões ou na discussão exatamente porque não contemplam a autonomia dos governadores e dos municípios. Você está removendo deles a capacidade de fazer qualquer ajuste e você repassa do ponto de vista da União. Aí eu faço uma brincadeira. Se nós partirmos para esses modelos centralizadores, como vem sendo discutido, vamos parar de ter eleição estadual e eleição municipal. Vai ser um corte de custo bilionário para o Brasil, vai ser ótimo, a gente passa a ser um modelo imperial, em que só existe o Congresso Nacional, e ele define quem vai ser governador, quem vai ser ali os munícipes, os prefeitos. As capitanias. As capitanias, volta tudo atrás. Então nós estamos caminhando, ao menos do ponto de vista político, da discussão política, as propostas que estão aí estão caminhando exatamente para essa conclusão, acabar com a Federação Brasileira. Então, essa proposta é exatamente o oposto. É fortalecer a Federação Brasileira, dar mais opções ao empregador, ao empregado, ao consumidor. É isso que a proposta faz. A descentralização e a autonomia, foco em pequenas e médias empresas, com mais opção tributária. Quando você tem homogeneização de todo o seu território nacional, para onde as empresas buscam se estabelecer, se dentro do seu próprio território você não tem mais opção para operar? Você busca outro país. Você vai para o Paraguai, vai para a Flórida ou Uruguai, você não busca mais alguma opção dentro do seu próprio país. Agora, quando você tem dentro do seu próprio país várias opções tributárias onde você pode estabelecer a sua empresa, lembrando, muitos desses detratores falam em competição ou falam em guerra tributária. A guerra tributária não é mais entre nós. Nós estamos competindo globalmente.
Nós temos que dar viabilidade às nossas empresas. Em cada estado nosso, compete com o mundo, não compete entre si. Essa que é a grande realidade do mundo de hoje. Enfim, então a gente tem uma capacidade de descentralizar e criar mais oportunidades para as empresas e os trabalhadores. Poder minha próxima, por favor. Então, do que se trata? Simplificação de todos os impostos. Imposto sobre consumo, IPI, CID, IOF, ICMS, chama-se imposto sobre consumo. Imposto de renda, tanto da PJ, da pessoa física, imposto de renda. Propriedade, PVA, ITR, TCMD, IPTU, TBI também. Consolida-se em um imposto sobre propriedade. Então você tem uma consolidação, uma simplificação geral de todos os impostos. Autonomia dos estados e dos municípios, desoneração da cadeia produtiva, podemos na próxima. Manutenção de compromissos sociais e trabalhistas, ou seja, esse projeto ele não mexe em todos esses direitos adquiridos, em todas essas funções sociais que são obrigatoriamente existem na Constituição. Então existe ali uma necessidade nominal para se atender esses compromissos sociais e trabalhistas. Agora a coleta é que nós vamos trabalhar e como que vai ser captado esse recurso nominal para atender esses recursos, essas obrigações. Vai ter menos obrigação para as pequenas e médias empresas. Eu digo isso de experiência. Eu já montei empresa aqui no Brasil, já fui executivo nos Estados Unidos, já fui executivo no Brasil, já montei empresa no Brasil, já montei empresa nos Estados Unidos. E eu, quando montei minha pequena empresa nos Estados Unidos, me chocou o período que eu não precisava nem declarar DARF ou ter qualquer ação contábil para fazer do ponto de vista tributário. Então é 0 de horas que eu passava para atender requisitos tributários. Eu pagava só no final do ano o imposto de renda, eu nem pagava imposto sobre consumo, porque as empresas eram desoneradas. Então é uma simplificação muito grande da burocracia. E claro, mais opção para os produtores escolherem os seus ambientes de trabalho, seja porque tem acesso ao mercado, seja porque tem acesso a recursos naturais, seja porque tem acesso a talento. Define-se, mas a questão tributária ela é diminuída e ela passa a viabilizar várias empresas que eu acho que hoje são inviáveis no contexto geral do Brasil. Podemos na próxima. Ajustes. Né? Os ajustes são feitos pelas entidades representativas. Não é um ajuste de planejamento central. Toda tentativa de planejamento central na humanidade deu errado. A Rússia deu errado. A China deu errado. Todos eles optaram por descentralização para ter fomento econômico. Todos eles. A China é um grande exemplo, até o mais recente. Então, os ajustes têm que ocorrer no nível local, onde está mais próximo do fator gerador econômico. E claro, continuidade. Essa proposta ela não viola os acordos atuais vigentes, tanto acordos setoriais, acordos regionais que existem entre empresas e os governos locais. Podemos ir na próxima, é só um comparativo. Aqui mostra o que faz cada uma das propostas. O atual modelo, de fato, é um desastre. Não é simples, não é transparente, não desonera. Muito pelo contrário, ele tem cascata. O poder de consumo é baixo, é afetado, a nossa renda e a nossa poupança é baixa em função da questão tributária. A autonomia dos estados ela é limitada e não é desburocratizado. Muito pelo contrário, é extremamente burocratizado. O IBS, poderíamos ter botado outras propostas aí que vieram também com relação a essa comparativa, mas o que a proposta de alinhamento tributário faz? Simplifica, dá mais transparência, desonera a cadeia produtiva, dá mais poder de consumo em função das opções, autonomia dos estados e municípios e desburocratiza todo o sistema. É basicamente isso, senhores. Então, eu queria iniciar aqui o debate, as questões, imagino que possam haver algumas. Mas eu estou extremamente contente que essa proposta evoluiu, porque, obviamente, eu tive um apoiamento muito largo enquanto coletava as assinaturas. Os deputados federais, boa parte do centro político brasileiro, é municipalista, entende exatamente o sofrimento de 5.600 municípios que fazem peregrinação anual à federação para mendigar recursos que já poderiam ser deles. Mendigar algum tipo de desproporcional, alguma vantagem desproporcional para a sua região, dentro dos fundos de participação municipal. A mesma coisa acontece com a questão dos fundos de participação estadual. Há grandes distorções ali de quem é que contribui e quem é que recebe. Né? São Paulo é um grande contribuidor,
No entanto, recebe muito pouco desse fundo de participação municipal, fundo de participação estadual. E o cartel de governadores do Norte e Nordeste, esse sim, recebe desproporcionalmente mais fundos desses fundos. Então você tem que acabar com esse tipo de distorção. Agora, como é que está a situação hoje da proposta no Congresso? Então, o que aconteceu com essa proposta, o trâmite foi o seguinte: ela foi aprovada na CCJ. Aprovada na CCJ, conversamos com o Paulo Guedes. Paulo Guedes apoiou a proposta, falou, é na linha de pensamento dele, uma linha descentralizada, etc., liberal, convicto ali dos seus ideais. Com esse apoiamento do Paulo Guedes, nós obtivemos apoiamento do Lira para instalar uma comissão especial. Então, nos últimos dias do Congresso do ano passado, o Lira convocou que a comissão especial seria criada. Agora, não há mais discussão política sobre a criação da comissão especial. Ela vai ser criada. Então, ela vai ser criada e pode ser criada até mesmo antes das comissões permanentes. Então, isso, eu diria que agora é um trâmite burocrático, não é mais um trâmite político. E a proposta diz o que fazer. Agora, qual é a base tributária que vai ser utilizada para fazer essa proposta? A base é faturamento, é nota fiscal, o que é? Não, envolve tudo. A proposta é uma reforma tributária. Sim, mas qual é a base que você vai usar para tributar? Por exemplo, no consumo, vai usar o quê? Então, hoje... É a nota fiscal? Sim, a nota fiscal. É o faturamento. É faturamento. É o faturamento, exatamente. Então, não muda. Só que tem um detalhe. Você, por decreto, você determina que o imposto sobre consumo é só no destino, só na ponta, ao consumidor final, e não entre empresas. Então, todas as empresas... Isso aqui nos Estados Unidos, entre empresa não tem imposto. Exatamente. Se é serviço ou se é produto manufaturado em transformação, não é onerado. Sim, mas a base onde você vai... O fato gerador é o faturamento. É o faturamento da ponta. Quer dizer, é declaratório. É declaratório, o imposto é declaratório. Não com relação a imposto de renda não, evidentemente, mas também é, né? Imposto de renda, sim. Imposto de renda você vai, como empresa de serviço, como empresa produtora, você vai reconhecer receita. Né? Como é que é o sistema tributário norte-americano, que seria um exemplo. Você não necessariamente precisa declarar a sua receita ali. Você mostra o quanto que teve de receita e de lucro. Né? Obviamente que sua receita ela é registrada no General Ledger, então você tem entradas e saídas ali bem compostos. Agora, em termos de... Você tem recibos, você não tem notas fiscais. Você tem recibos de recebimento de um lado e recibos de venda do outro. Não, é que eu estou falando isso, eu estou fazendo um pouco a crítica aí com relação... Eu acho que a proposta é realmente com base, assim, estrutural, eu acho bastante interessante isso aí, quer dizer, nós descentralizamos os impostos e garantimos que na ponta seja arrecadado aquilo e a autonomia dos municípios, dos estados e da federação. Sim. Agora, o problema nós temos o seguinte hoje, na economia digital, nós temos os grandes faturamentos, os grandes recursos digitais, eles são espalhados pelo mundo inteiro. Sim. Eu peço, uma empresa de informática, por exemplo, está prestando um serviço na Índia, a gente não sabe nem como é que está o contrato, nem nada, mas sim, eu só vou saber o que essa empresa daqui vai ganhar no momento em que ela vai receber o dinheiro da Índia ou vice-versa, ou vai mandar o dinheiro para lá. Então, a base tributária que eu gostaria de... Como é que a gente vai controlar isso? Essas transferências de recursos de um lado para outro. E são volumes gigantescos nessa tanta verdade que estão querendo criar um imposto específico para Google, para Microsoft, para Amazon, etc., para poder segurar o dinheiro aonde prestado o serviço. Sim. Como é que você vê isso? Eu sou contra toda a tributação. Então você está falando com a pessoa errada em termos de querer tributar qualquer setor. Com relação a compras internacionais, eu me lembro que a gente tinha uma cláusula lá, acho que o Bernardo está aqui, né, Bernardo? Se você puder contribuir, acho que tem lá uma passagem na proposta que lida exatamente com essas contratações externas. Agora, se é uma compra externa de algum produto externo, e se há algum imposto sobre importação, seja IPI ou ISS na importação, isso não cabe, você está desonerado, desobrigado disso, a não ser que exista alguma tributação ali para equacionar
o sistema tributário nacional com o sistema tributário internacional, ou seja, uma certa agora. Não existe, se você está comprando para transformação ou para um serviço ou seja, não é um consumo final, então não há tributação. Eu estou falando isso aqui porque nós temos uma proposta antiga que é desonerar o trabalho. A CNS defende há 20 e tantos anos a desoneração da folha de pagamento, que foi contemplada para alguns setores e não para todos. Nós queremos para todos e nós queremos não criar um novo imposto, mas sim substituir os impostos sobre a folha, que são a INSS, salário de educação, INCRA, tem INCRA em cima da folha de pagamento, que não tem nada a ver, né? E para o próprio sistema S também. De tirar todos esses impostos sobre folha e transformar numa contribuição sobre movimentação financeira. Usar a movimentação financeira como uma base tributária. Quer dizer, uma forma de arrecadar um tributo e financiar a Previdência, que é um problema seríssimo que nós temos hoje. Nessa proposta existe a desoneração de folha, zerado todos os impostos sobre folha. Agora, como é que ficam as contribuições previdenciárias? Elas vão ter que vir das outras categorias de impostos. Vai vir do imposto de renda, vai vir do imposto sobre consumo e imposto sobre propriedade. Quer dizer, você vai colocar no orçamento isso? Sim, exatamente, porque você já tira isso. Em termos nominais da economia, você já remove renda da população 1,7 trilhão de real. Agora, como é que isso é distribuído? Se vai para a Previdência, se vai para assistencialismo, se vai para a Fundeb, se vai para qualquer outro tipo de plano governamental, isso cabe ao governo definir. Agora, como é que você arrecada? Esse é que é o ponto. Em vez de fazer uma substituição pontual de um imposto para o outro, você faz um geral. Você fala assim, quanto que eu preciso no geral? 1,7 trilhão? Como é que eu vou coletar isso? Agora são de 3 maneiras. Em vez de coletar pontualmente em cada um dessa miríade de impostos. Desonerando folha, desonerando a receita. E só pela renda, no caso da empresa. Esse imposto sobre movimentação financeira, como é que você vê isso? E olha, o que é o problema do imposto sobre movimentação financeira? Você, primeiro, não é transparente. Né? Como é que isso, quanto de imposto compõe o seu custo operacional? Você nunca vai saber. Se você é bem eficiente nas suas compras, você paga pouco imposto sobre movimentação financeira. Se você é mal eficiente, ou você tem várias etapas no canal, você vai pagar mais imposto, mas você nunca vai efetivamente saber quanto que efetivamente isso está impactando nos custos operacionais e nos preços finais, exatamente. Lembrando, o competidor Aí eu vou pedir para o professor Marcocito falar. Eu entendo a proposta do professor, estudei a proposta do professor, eu acho que... Porque nós temos feito simulações, e vou deixar depois do nosso estudo, que não é bem assim como solução. Eu acho que não existe tanta interferência como você está falando. Não, eu entendo. Eu só estou dizendo que a dinâmica em torno de unificar impostos politicamente não vai. A PEC 45 fazia isso. Ela consolidava impostos, tirava a capacidade de você... Isso estou plenamente de acordo. Então, politicamente não vai. A 110 faz a mesma coisa. E o Senado, politicamente, está dizendo, vamos adiante com essa proposta. Agora, o que é a PEC 110? É a PEC 45 turbinada. Sim. Então, se já morreu a 45, politicamente a gente já pode ver. Vamos perder mais tempo esperando o debate de uma PEC 110. Estamos aqui com uma proposta que vai no caminho oposto do senso político. Entendo perfeitamente que num contexto reduzido, até acho que os estados unitários, regional, você criar um imposto único pode até ser a maneira mais eficaz, mais barata, mais direta de você tributar. Você fazer uma proposta especificamente para financiar a Previdência com esse tipo de imposto, você acha viável? Incluindo na tua proposta? Olha, eu não vejo por que não. Eu só acho que qualquer coisa que envolva imposto sobre movimentação financeira, politicamente, mais uma vez, existe um consenso dos 513 deputados, tem 600 deputados que não querem porque isso alude à volta do CPMF, etc, etc. Então, politicamente, eu estou mencionando aqui. Eu entendo perfeitamente a proposta. Eu até tenho outra proposta do general Peternelli, que é nesse sentido também, de criação de imposto único. O outro que também fez uma proposta de imposto único foi o Bivar, que também é do PSL. Então, todas essas propostas, no sentido político, elas não vão adiante. Então, mas agora, é interessante propor, acho que vale dentro da comissão propor. Eu só acho que, se você fizer regra de 3, o resultado é o mesmo.
Porque você Mas tem você todas acha essas... que caberia na tua proposta essa Sim, possibilidade? absolutamente. Durante a comissão, agora eu sou um mero autor que coletou assinaturas para a gente fazer o debate de reforma tributária baseado num sistema descentralizado. Agora, mas não está específico absolutamente nada de qual é o nome dos tributos, alíquotas, nuances, pode haver destaques, pode haver outros tributos serem criados ali, como imposto sobre dividendo. Pode ser que eles criem imposto sobre dividendo, mas que seja estadual, ou que mesmo até seja municipal. Não sei. Não, essa visão política que nos deputados são todos contrários, eu também não, eu discordo também. Eu vivo naquele congresso pode ser também, pode ser. Há 30 anos, eu sei que não é bem assim. O Raul, por exemplo, Sim. quando ele fez a proposta dele de reforma tributária, ele colocou na proposta dele a desoneração da folha com a contribuição à movimentação financeira, substituído pela movimentação financeira. Sim. Ele foi pressionado a tirar porque tinha um monte, não eram os deputados que eram contra, não, era a indústria que era contra, que eram contra e os bancos eram contra, Sim. então foi pressionado para sair, mas não eram os deputados que eram contra. Bom, podemos testar isso mais uma vez, agora eu só acho que o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Se eu tenho... A Previdência custa o quanto hoje do orçamento de 1,7? 240 bilhões. 240 bilhões. Então eu preciso arrecadar 240 bilhões. A substituição que nós estamos fazendo, eu sei, mas é 300 e tantos bilhões é o total, acho que, da Previdência. O da substituição... Da nossa substituição é 240 bilhões. Sim, sim. Então, uma alíquota de 0,8%. Então imagine que agora esses 300 bi não são coletados com o imposto, chama que é um imposto único, ou com movimentação financeira, ou como é hoje, como é a questão do INSS, que isso não existe mais. Então, de onde vai vir esses 300 bi? Sim. Vai ter que vir da renda, ou do imposto sobre propriedade ou imposto sobre consumo, o que não é tributado hoje pela União. Imagine o seguinte, imagine quanto se arrecadaria, é só suposição. É por isso que temos que botar isso nos detalhes da discussão da comissão. Mas você topa discutir isso? Absolutamente. Deputado, mais uma vez, parabéns. Eu acho que o seu projeto é o começo de um debate muito profícuo para a sociedade brasileira. Eu tenho o maior interesse em participar dessa discussão. Eu acho que realmente você quebra você cria uma descontinuidade nesse debate, que é sempre mais do mesmo. Eu acho que nós estamos construindo uma coisa nova, construindo um país diferente, em bases diferentes, e parabéns, então, pela iniciativa. Estou à disposição. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Muito Nós obrigado. estamos muito agradecidos pela sua presença. Muito obrigado. Foi super esclarecedor esse debate. Excelente. Hoje. Muito obrigado. Nós colocamos a equipe nossa, inclusive, técnica, para auxiliá-la, eventualmente para trocar ideias, tecnicamente falando, e juridicamente falando também, sobre o projeto. E se nós pudermos acoplar o seu projeto de modernidade e de estrutura administrativa do país e fiscal, com o projeto nosso que visa também a simplificação da forma de cobrança do imposto, que é exatamente o que o Marcos falou sobre isso, seria uma grande colaboração se pudermos juntar aí. Como o senhor tem uma PEC funcionando, que nós ainda não temos essa PEC funcionando, eu acho que nós temos que aproveitar a carona na subverter. sua PEC. Vocês estão subvertendo a minha PEC, é isso que vocês querem fazer. Já entendi. Já entendeu, né? Quem sabe acoplar isso para usar exatamente uma solução. Sim, não, mas eu não sou contra, não. A ideia, eu acho que essa visão de nova economia, de olhar para frente, de como é que a evolução das economias, das transações financeiras, e o que é riqueza, tudo isso está mudando. Então é necessário que a gente tenha aí aberturas no sistema para acoplar essas mudanças. Só para deixar claro, a proposta agora vai para uma comissão especial, ela está indo como ela foi apresentada e assinada e aprovada. Quem pode fazer essa interferência, podemos fazer via emenda da própria relatora. Né? Uma relatora, eu estou falando relatora porque eu acho que pode ser a Bia Kicis, que é uma parceira, amiga do nosso partido, professor Marcos Sintra. Então, pode ser que ajude, através dela, a fazer essa apreciação ali. Inclusive, as audiências públicas que foram feitas, por favor, toma as ordens lá para nós colaborarmos. Não, excelente, com isso. Vamos fazer isso, vamos contemplar com certeza. Contar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado novamente. Muito obrigado pela sua oportunidade aqui. Nós temos, isso foi tudo gravado, o senhor permite divulgação? Claro, totalmente. Muito obrigado, então. Obrigado a todos. Obrigado, hein? Boa tarde, hein? Muito bom dia, hein? Obrigado. Um abraço.
Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.